O Bloco de Esquerda lança esta noite, em Lisboa, o pontapé de saída para a campanha eleitoral autárquica de 2013. É certo que o poder autárquico é provavelmente um dos símbolos principais das conquistas democráticas do 25 de Abril e é provavelmente um dos processos eleitorais mais democráticos do nosso regime. Hoje, milhares e milhares de cidadãos, de portugueses, estão envolvidos na construção de propostas políticas para as suas juntas de freguesia, para as suas autarquias, numa das expressões democráticas mais participadas do nosso regime, e isso certamente demonstra o que é a vitalidade da nossa democracia, essa capacidade de cidadãos se organizarem para construírem respostas, propostas políticas para os sítios onde vivem. Mas apesar dessa vitalidade, de tantos anos de história de poder local e de campanhas autárquicas, não nos devemos enganar. A campanha que temos pela frente não será uma campanha semelhante àquilo que foram outros processos eleitorais autárquicos. Temos pela frente uma campanha que enfrenta um país destroçado, um país dizimado pela política de austeridade de 2 anos de governo de PSD, CDS e a Troika, esses mesmos que nos prometeram, não nos esquecemos, que nos prometeram em 2011 que esta seria a austeridade criativa, a austeridade que ia multiplicar as possibilidades de crescimento da economia portuguesa, pois os resultados estão bem à vista. E eu sei, tenho plena consciência de que há um certo cansaço, uma certa insuportabilidade em rememorar as dificuldades, as desgraças criadas pelo governo de PSD e CDS nos últimos 2 anos, de ir acompanhando o aumento sempre crescente do número e da taxa de desemprego, de ir aumentando os números que demonstram o empobrecimento alarmante de tantas camadas da população. E esse sentimento que temos de olhar para a geração mais qualificada do país e saber que têm uma escolha entre 2 alternativas, ou aceitar um trabalho precário e um baixo salário eterno, ou então apostar na imigração. E é perante este cansaço destes números, estes 2 anos tão rápidos na destruição das nossas condições de vida, que eu creio que nós temos que pensar nesta campanha autárquica verdadeiramente como é que olhamos para aquilo que conta na sociedade portuguesa. Como é que olhamos para a destruição das condições de vida e até para a esperança de um futuro diferente de tantas famílias, tantos jovens, tantos reformados, tantos trabalhadores em Portugal. O que custa e o que conta é perceber com espanto como a palavra fome se inscreveu no debate político como já não havia memória, porque é essa palavra fome que descreve as condições, as dificuldades de vida cotidiana de tantas famílias. E o que conta é esse aumento brutal, tão rápido, em 2 anos, das desigualdades sociais na sociedade portuguesa, entre aqueles trabalhadores reformados, jovens, que enfrentam todas as dificuldades, todos os cortes, todos os ataques, e aqueles que aparentemente estão imunes e com todas as facilidades permitidas por este governo. E é exatamente por eu ser candidata à Assembleia Municipal de Lisboa que eu vos queria falar de desigualdades e falar-vos sobre o que conta. Porque eu creio que em nenhuma cidade como na capital do país essa sensação das desigualdades é tão nítida, tão visível no nosso cotidiano quando percorremos a cidade. E é certo que a campanha de Lisboa, a campanha autárquica, é sempre uma campanha um pouco peculiar. Digamos que por ser a capital, enfim, os combates políticos, os enfrentamentos, os candidatos, toda a campanha parece ter uma carga política mais forte. Parece que o debate político em Lisboa às vezes consegue transcender aquilo que são as fronteiras do concelho. E é verdade, certamente. Aliás, analisemos o candidato que é apresentado pelo PSD e o CDS, Fernando Seara. Não sei se conhecem Fernando Seara. Fernando Seara começou por ser militante do CDS, depois tornou-se militante do PSD, foi deputado, depois presidente da Câmara Municipal de Sintra, mas aparentemente nada disto distinguiu Fernando Seara aos olhos dos portugueses e, na verdade, ele é hoje conhecido no país, essencialmente por ser comentador televisivo de futebol. E distinguiu agora a candidatura a Lisboa.
Fernando Seara entendeu que a limitação de mandatos, aquilo que deve ser a renovação democrática no exercício de funções, não era para ele. Ele podia saltar de um conselho para o outro, não fazia mal e, aparentemente, diríamos, isto é porque Fernando Seara tinha um projeto político específico para Lisboa, algo para apresentar aos lisboetas, aos cidadãos que habitam em Lisboa, que seria distintivo. E a campanha iniciou-se, o Tribunal Constitucional entendeu que havia um problema na lei e Fernando Seara é candidato. E ao fim de alguns dias, mais de uma semana passada, olhamos para Fernando Seara, candidato do PSD e do CDS, e sabemos que afinal ele tem uma ideia para Lisboa. Única, singela, certamente determinante, e estou certa que já ouviram falar dela. Túnel. Para Lisboa, Fernando Seara tem uma proposta que é mais um túnel no Saldanha. É certo que nós já sabíamos, cada vez que há eleições autárquicas, o candidato da direita olha para a cidade, pergunta: querem cidade? Pois eu vos ofereço um túnel. E aqui está a proposta do túnel do Saldanha. E até agora, devo dizer, se calhar distraída, mas nada mais. É uma ideia certamente valiosa, mas Fernando Seara nada mais disse sobre a cidade de Lisboa. E devo-vos dizer que não é de espantar, porque olhamos para aquilo que são as dificuldades dos lisboetas e perguntemos o que poderia Fernando Seara dizer à população de Lisboa. O que podia, por exemplo, Fernando Seara dizer aos idosos, ameaçados pela lei dos despejos que mais tarde ou mais cedo os vai colocar no olho da rua, da casa, da habitação, onde tantas vezes nasceram e viveram toda uma vida. Uma lei dos despejos criado pelo governo do PSD e do CDS. O que poderia dizer Fernando Seara? Nada, absolutamente nada. O que poderia Fernando Seara dizer às famílias que estão a perder a casa por situações de desemprego e por estarem a ser espremidas pela banca auxiliada pelo governo do PSD e CDS? O que poderia dizer Fernando Seara? Nada, de facto, nada, e é por isso que nada disse. O que poderia dizer Fernando Seara às crianças e aos idosos que viram o seu passo social na cidade e nos transportes públicos de Lisboa subir nos últimos 2 anos 200%, por causa do aumento criado pelo governo do PSD e do CDS? O que poderia dizer? Nada, absolutamente nada. O que poderia dizer Fernando Seara aos cidadãos de Lisboa na dificuldade no acesso aos cuidados de saúde com a centralização das urgências em Lisboa? Ou o que poderia dizer aos idosos que vão perder parte da sua pensão acima dos 600 euros tirada pelo governo do PSD e do CDS? Ou o que poderia Fernando Seara dizer às crianças que em Lisboa iniciam o ano letivo em contentores? Nada, verdadeiramente nada. Rigorosamente nada. Fernando Seara nada tem a dizer às dificuldades que hoje os lisboetas enfrentam, porque as maiores dificuldades criadas aos lisboetas foram criadas pelo governo do PSD e do CDS, os partidos que o apoiam na candidatura a Lisboa. Esta não é a candidatura para os lisboetas. Esta não é a política para o país. Esta não é a vontade de desenhar um país diferente, uma política local diferente. Não, Fernando Seara não estará em Lisboa com os 2 pés, nem com um pé, nem com pé nenhum. Estou certa que os lisboetas darão ao governo do CDS, PSD e a Fernando Seara a resposta clara: fora daqui, o mais rapidamente possível. Fora daqui. Mas temos certamente um outro candidato destacado, António Costa, e devo-vos dizer, é certo que António Costa apresentou já um programa bem mais ousado para a cidade de Lisboa, falando de habitação, falando de transportes, falando de apoios sociais. Mas António Costa tem aqui também uma dificuldade. É que tem 6 anos de governação da cidade de Lisboa, não desvalorizamos coisas que fez, mas temos a sensação que naquilo que é absolutamente determinante para a vida nas pessoas, aquilo que é essencial, que conta, habitação, transportes, apoios sociais, políticas de cidade, mobilidade, capacidade de criar cultura, António Costa vem nos dizer que agora, a partir de agora, no próximo mandato, se lhe derem o voto a 29 de setembro, agora é que vai ser. Pois nós temos a sensação de que há aqui assim algum jogo de empate e alguns enganos que têm que ser dirimidos de forma clara. E temos a sensação que, embora António Costa seja um candidato forte, há um bloqueio no seu executivo
que nunca lhe permitiu olhar para esta cidade e ter uma política ativa de recuperação dos imóveis abandonados. Estamos no centro da cidade e temos tantos edifícios no centro da cidade abandonados e tantos lisboetas que não conseguem viver em Lisboa. Temos tantos lisboetas que passaram a andar de carro, famílias com filhos, porque não têm a capacidade de andar de transportes públicos. Temos tantos lisboetas para quem a situação de pobreza se agrava a cada mês que passa. E nós sabemos que num executivo futuro é necessário força. Uma força que tenha a capacidade de desbloquear este empate nas políticas locais sobre o que verdadeiramente conta, verdadeiramente é essencial para a vida dos municípios. Pois o Bloco de Esquerda apresenta a sua candidatura ao Conselho de Lisboa, à Câmara Municipal de Lisboa, com João Semedo à cabeça, para sermos exatamente a força que desbloqueia todos esses entraves, todos esses interesses imobiliários na cidade, toda essa incapacidade nas políticas públicas de fazerem a diferença que conta na vida dos habitantes de Lisboa. E, portanto, queria-vos dizer, a ambição que temos neste combate eleitoral, a ambição que temos neste combate pela cidade de Lisboa é certamente grande. Saber que temos que estar exatamente nos sítios onde há a capacidade, o conhecimento, a proximidade, a generosidade, a força social, de ter as políticas que de facto desempatam estes valores entre valor imobiliário, tanta força de tantos interesses na cidade, tanta desigualdade na cidade de Lisboa. E creio que temos a capacidade exatamente de saber que a cidade não é uma montra para interesses turísticos virem comprar e reabilitar, não. É a cidade que se faz para ser habitada por todas as classes sociais, na sua diversidade, na sua capacidade cultural de ser uma cidade viva, dinâmica e habitada. E queria, portanto, dizer-vos, aqui está o nosso propósito, a nossa vontade, a nossa ambição. Sabemos bem que é preciso força e coragem, que a luta vai ser dura, mas é também dura a razão que a sustém. Aqui estamos, vamos todos à luta pela luta toda. Muito obrigada.